Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal. E hoje nós estaremos aqui falando sobre o que você tem deixado Deus na sua vida. Onde você tem colocado Deus em sua vida? Esta pergunta aqui resume um propósito que nós estamos fazendo, que é se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo. Esse propósito aqui se resume em quê? Quando a gente coloca Deus em primeiro, a gente garante bênçãos ou maldições na nossa vida. A gente atrai bênçãos. Porque quando Deus está em primeiro, a gente está deixando Deus, né, o Senhor, em primeiro, ou seja, em líder, o líder ali, o nosso guia. E quando nós se colocamos em segundo, nós realmente estamos mostrando que nós somos servos e sinceros e humildes de coração, de verdade, diante de Deus. Mas claro que nós não estamos falando isso simplesmente para a gente querer arrecadar bênçãos, não. Mas sim porque isso depende da salvação da nossa própria alma. Deixar Deus em primeiro lugar resume até mesmo você salvar a sua própria alma, acredite ou não. Porque se a gente não coloca Deus em primeiro para salvar a nossa alma, como é que a gente vai receber a salvação da nossa alma? Não tem lógica. Então a nossa salvação do nosso ser, da nossa alma, se resume simplesmente ou apenas servindo a Deus e colocando Ele em primeiro lugar, buscando a nossa salvação desta forma. E nós devemos colocar Deus em tudo, principalmente o amando, o adorando. Como diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Nosso amor, ou seja, toda a nossa adoração, devemos render simplesmente a Deus. A gente vê que, claro, não tendo nada contra, mas tem pessoas que fazem esculturas de imagens, de estátuas, e se curvam diante dessas, se ajoelham, né, diante dessas imagens, dessas estátuas que elas consideram ídolos, né, deuses para eles. Obviamente, eu respeito qualquer tipo de religião, como nossa comunidade tem que ter esse respeito, mas claro que nós pregamos a palavra de Deus, né, a luz da palavra do nosso Deus aqui, o Deus que a gente prega, que é o Deus vivo e que nós estamos falando a verdade. Porém, o respeito, como nós devemos respeitar. Porém, a gente tem que entender, quando a pessoa coloca qualquer coisa em primeiro, seja até mesmo o seu ídolo, né, como as pessoas têm deuses aí, eles colocam Deus em primeiro ali. Eles estão se auto-sacrificando a se servir pedaços de madeira, pau, cimento. Então a pessoa ali está sendo infelizmente cega espiritualmente, porque ela não sabe discernir as coisas espirituais. Discernir as coisas espirituais. Porque pensa bem, como é que uma imagem criada pelo ser humano vai ser um Deus? Pensa, né? Na época, lá nos tempos de Moisés, o povo hebreu era refutado por causa do Deus vivo. Eles falavam assim: o seu Deus é o único Deus que a gente nunca viu o rosto dele. Tanto que eles apelidavam com certeza Deus naquela época de Deus sem face, né? Sem Deus sem rosto. Porque ninguém nunca, né, viu o nosso Deus, o Deus dos exércitos, materializado. Porque os deuses que eles faziam era de escultura. Então as pessoas conheciam os deuses. Se a pessoa citava tal ídolo, eles sabiam por causa da escultura que era feita naquela época. Porém, o Deus, o Senhor dos Exércitos, ninguém sabia o rosto porque ele não era materializado com escultura nenhuma. E por causa dessa forma, as pessoas até mesmo zombavam do povo hebreu por causa da crença deles no Deus vivo, no Senhor dos Exércitos. Porém, a gente viu que aquele povo lá, idólatra, sempre perdeu as batalhas, sempre tinha só fracasso e nunca conseguia nada. E os ídolos deles ajudavam eles? Não ajudavam. Enquanto o povo de Israel que servia a Deus, que sempre se arrependia dos pecados ali, estava sempre buscando a Deus, colocando Deus em primeiro na frente, eles arrecadavam o quê? Arrecadavam vitória. E o nome do Senhor era glorificado. Israel era reconhecido pelo seu próprio Deus que eles serviam, que era o Senhor dos Exércitos. E sempre os ajudavam na batalha, nos problemas ali. Deus estava ali com o povo hebreu para ajudá-los. Então devemos colocar Deus em primeiro.
em primeiro em tudo. A gente tem que colocar ele primeiro, até quando a gente acorda. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o que a maioria das pessoas fazem quando já acordam? Quando já acordam, já pegam o celular na hora para ver as notificações, para ver as mensagens do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter, não sei de onde. Sempre já pega o celular em primeiro lugar. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz não precisa nem escovar o dente na primeira coisa. A primeira coisa que a gente faz é falar com Deus. Eu tinha vergonha na época de falar com Deus antes de escovar o dente, porque eu achava que eu estava fazendo o pior. Porque eu tinha mau hálito, né? Mau hálito, né? Escovando o dente, não escovando o dente, eu ficava com mau hálito. E eu achava que isso era um desrespeito, mas não. Isso na verdade é uma forma de respeito, porque a gente está dando o primeiro para Deus. A gente está fazendo basicamente uma oferta, né? Entregando já o nosso dia nas mãos dele. Mostrando que que a gente não se importa nem de escovar o dente, né, em primeiro lugar. E a gente coloca Deus em primeiro. Escovar o dente em segundo, né? Lavar o rosto, tomar café da manhã, essas coisas aí vem depois. Mas Deus tem que ser priorizado em primeiro. E Deus ama ver isso na vida de qualquer um. Ele ama. Por isso que nós devemos fazer tudo para Ele, só para Ele. Meu amigo, não tenta ficar querendo glorificar outras coisas. Tem gente que se sacrifica por causa de um fã, ou melhor, corrigindo. Tem gente que se sacrifica por causa do seu ídolo, de um famoso que ela gosta de seguir, que ela gosta de acompanhar. Às vezes ela vai lá numa live, né? Uma live na hora, assim, de um artista ali, alguém que ela gosta. Ela fica lá toda hora comentando no chat, só para ser notado pela aquela pessoa. Ela sempre se sacrifica 100% por causa daquela pessoa que ela admira. Mas para Deus ela não faz nada. Para Deus ela não faz nada. Porque ela já considera aquela pessoa ali um Deus dela. Um Deus. Tem pessoa que o Deus dela é o videogame. Os jogos. Sempre se preocupa com o jogo. Sempre tá ali, ó. Não sai da tela do celular, do PC, da TV. Sempre tá ali jogando. Não sai ali do jogo. Fez aquilo um Deus. E assim é em outros milhares de exemplos. Nós temos que entender assim. Se a gente não faz a vontade de Deus, se a gente não coloca Deus em primeiro, Deus vivo, a gente vai fracassar. Porque a gente não pode colocar as outras coisas em primeiro. Aquilo não vai acrescentar nada na nossa vida. O resto é resto, não vai acrescentar nada na nossa vida. Só apenas o Deus vivo, o Espírito Santo vai nos acrescentar. Então temos que colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, para que assim nós venhamos ver a materialização do poder de Deus na nossa vida. Ah, Vinícius, mas Deus ele é o único que a gente nunca viu na nossa frente. Eu vejo eu vejo os meus ídolos, eu vejo o famoso que eu gosto de acompanhar, eu vejo meu aparelho telefônico, meu computador, eu vejo minha televisão, meu videogame, mas esse Deus aí que se você prega eu nunca vi. Não seja como Tomé fez naquela atitude dele. A atitude que Tomé teve quando falaram que Jesus tinha ressuscitado foi que ele falou assim, eu só vou acreditar quando eu ver ele e quando eu ainda tocar em suas feridas, né? Que eram as feridas aqui onde ele foi pregado na cruz, as mãos, os pés, enfim. E eu ainda vou tocar ele. Tomé fez assim, assim foi, né? Mas a gente não deve duvidar não. Deus, sabe o que ele é dividido? Entre a razão e a fé. Deus ele é dividido entre a razão e a fé. A razão é porque a lógica, né, que a gente não vive. O verdadeiro cristão não vive pelas emoções, né, pelos sentimentos, pelo coração. Ele vive pela razão, né, pelo raciocínio. E a fé, né, que não é ver para crer. É crer mesmo não vendo. E quando a gente não vê, que a nossa fé cresce. Sabia disso? É quando a gente não vê, a gente não sente ali materializado, é aí que a nossa fé cresce. Já viu quando a gente vai fazer aquele omelete lá? Quanto mais a gente coloca os ovos ali, né? A gente quebra os ovos, coloca ali, a gente vai batendo. Quanto mais a gente bate, mais cresce. A mesma coisa é a fé. Quando a gente não vê nada materializado, aí que a nossa fé cresce mais. Então assim tem que ser.
na sua fé que você tem aí dentro. Porque todos nós seres humanos temos fé. Então a fé que está aí dentro de você tem que manifestar em Deus. E assim você colocá-lo, priorizá-lo em primeiro lugar em tudo. E assim ser vivo de verdade. Então as outras coisas é resto, meu amigo. Não estou falando que você não deve fazer as outras coisas. Mas Deus tem que ser o primeiro. As outras coisas podem ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Mas Deus priorize, meu amigo. Primeiro lugar seja para Deus. Para que assim você venha priorizá-lo e salvar até mesmo sua alma. Porque é por ele que você recebe a salvação da sua alma. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.